Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, com satisfação recepcionamos a todos para mais uma noite de estudos neste nosso programa que visa trazer temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nesta sequência de programas que nós estamos fazendo, ouvintes, nós estamos trabalhando com vocês aqui os estudos do livro A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, que nós recomendamos muitíssimo a toda a nossa audiência, tanto você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, quanto você que está nos acompanhando nas gravações, no site da Levir, a loja esotérica virtual. Em qualquer lugar que você esteja, querido amigo ouvinte, não deixe de ter na sua biblioteca este maravilhoso material, ouvintes, que Madame Helena Petrovna Blavatsky trouxe das mais longínquas localidades do Tibete, do Nepal, aonde muito antes que o Ocidente conhecesse a sabedoria que esse povo possui, já Madame Blavatsky estava ali com os seus mestres, os seus adeptos, frequentando os mosteiros mais recônditos e, ouvintes, bebendo na fonte da sabedoria divina, na sua origem mais pura, no braço transimalaico da grande fraternidade branca. Então, ouvintes, é uma satisfação nós estarmos aqui agora com a nossa versão em vídeo também, cada vez mais animada. A minha voz continua a mesma, caros ouvintes, mas os cabelos vocês já devem ter percebido que sofreram aí um upgrade. Estamos a serviço da busca de vocês e nessa noite, ouvintes, muito especial, passada que foi a Semana Santa, essa data máxima do cristianismo, que coincidiu, ouvintes, com esta poderosíssima lua cheia que ainda está influenciando o mundo. E a lua cheia, ouvintes, é um momento muito propício para a meditação, para o aprofundamento. Nós vamos trazer para vocês, ouvintes, no dia de hoje, inspirado por essa magnífica obra que Blavatsky nos trouxe, vamos falar um pouco, ouvintes, deste grande ser que trouxe a sabedoria para o mundo com esta profundidade tão magnífica que até os dias de hoje ela é relembrada, mesmo tendo sido passados mais de 2.600 anos do seu nascimento, que é a doutrina e a vida de Siddhartha Gautama. Esse, ouvintes, que é considerado o mestre dos mestres, o mais elevado dos adeptos, ele, ouvintes, trabalhou durante muitas e muitas encarnações para atingir aquilo que todos nós, na verdade, estamos buscando: a autorrealização, a transcendência, o atingimento da conexão mais profunda com o nosso ser, aquilo que é conhecido, ouvintes, como o Evangelho de Buda. Na verdade, é a narrativa, ouvintes, do que deverá acontecer mais cedo ou mais tarde com todas as almas humanas, pois todos nós estamos destinados a essa iluminação que atingiu o Senhor Buda, o seu nirvana, ouvintes, o escapar da roda de nascimentos e mortes. E todos nós, ouvintes, quer sejamos cristãos em busca da salvação, quer sejamos budistas em busca do nirvana,
do retorno à casa do Pai, a reintegração com o cosmos, todos nós, ouvintes, estamos neste mesmo caminho, que é um caminho de elevação espiritual, e esse caminho, ouvintes, está dentro de cada um de nós. Ao relembrar o caminho percorrido, né, por Siddhartha Gautama, nós, na verdade, estaremos relembrando algo que está implícito dentro de cada um de nós, e mais cedo ou mais tarde, cada um dos seres humanos vai buscar essa experiência, porque o grande tesouro que, ouvintes, na verdade, nós humanos podemos ter e podemos atingir é exatamente essa vida interior que está implícita em cada um de nós, mas um dia, ouvintes, estará explícita. Muitos já percorreram, ouvintes, muitos passos à nossa frente nesse caminho, e se diz que Siddhartha Gautama foi a primeira, ouvintes, das grandes chispas divinas, que são bilhões e bilhões de seres emanados do núcleo vivente espiritual do Logos solar. Siddhartha Gautama foi a primeira flor que desabrochou completamente no jardim da divindade, atingindo a plena iluminação. Mas para isso, ouvintes, ele fez inúmeros e inúmeros esforços por cerca de 550 encarnações humanas, fazendo esse percurso muito mais rapidamente do que seria previsto. Madame Blavatsky, nas suas obras, nos fala que arquetipicamente ou idealmente o ser humano evoluiria em 777 vidas humanas. Mas Siddhartha, durante muitas e muitas vidas, não só galgou os píncaros da iniciação, mas por muitas vidas ele ocupou o cargo de instrutor do mundo. Esse que é um dos cargos mais elevados, mais importantes dentro da grande fraternidade branca, e que, ouvintes, é o regente da religião por todo o mundo. Cargo esse que atualmente é ocupado por o Senhor Maitreya, o Divino Cristo, como assim é conhecido no Ocidente. Siddhartha fez, ouvintes, um caminho acelerado, mas cujos caminhos, ouvintes, cujas veredas, todos nós, ouvintes, mais cedo ou mais tarde teremos que passar pelos mesmos percalços, enfrentar os mesmos obstáculos, e mesmo, ouvintes, nesta derradeira vida como o príncipe Siddhartha, nós vemos refletido no Evangelho de Buda os arquétipos dos grandes salvadores do mundo. Então se conta que a mãe de Buda, Maya, não por acaso o mesmo nome, ouvintes, arquetípico de Maria, como nós temos Jesus, como também Maya, a mãe de Krishna, todas elas, ouvintes, representando a parte espiritual, a psique, a alma. E se diz que a mãe de Buda ficou grávida após ter um sonho com um grande elefante que a feria no seu flanco com o marfim das suas presas. E meses depois, então, a mãe de Buda teve aquela criança, ouvintes, que era tão
diferente e atraía tanto a atenção das pessoas desde os primeiros instantes que esteve entre os homens, que dizem que Buda não chorou quando veio a esse mundo, mas sim deu um sorriso sereno que encantou a todos desde aquele primeiro instante. E os sábios que não desciam as montanhas para qualquer motivo, alguns deles desceram para visualizar, ouvintes, aquela criança que nascia, e indagados por que eles assim estavam fazendo, eles diziam que ao redor daquela criança havia uma pleiade de anjos que o acompanhavam, pois era uma vida que deveria se destinar realmente a algo muito especial. Então, o Evangelho de Buda, por assim dizer, ouvintes, é algo emocionante por si mesmo, ouvintes, porque na verdade traz, né, a doutrina budista na sua expressão máxima, que é, ouvintes, a busca pela iluminação que Buda vivenciou. Porque a grande percepção que ele teve, ouvintes, está latente dentro de cada um de nós. Todos nós, ouvintes, devemos procurar também vivenciar nossas vidas como Buda o fez, buscando na meditação essa percepção. E estando preso nessa roda de samsara que não para de girar, ouvintes, quando Buda veio ao mundo, filho de um rei, se foi feito para ele, ouvintes, uma profecia que ele deveria ser ou um grande rei, pois ele era da casta dos kshatriyas, dos guerreiros, né? Ou então ele deveria ser um grande iluminado. Então sua família o cercou, né, com os luxos, com os prazeres da vida, para garantir que ele seguisse o caminho da política, o caminho do poder. Mas Buda, com o insight da sua consciência, percebia que alguma coisa estava faltando, que todos aqueles prazeres, todas aquelas boas coisas que lhe eram oferecidas não era tudo que o mundo continha. E certa ocasião, ao sair do palácio, nas festividades, Buda se deparou com a face desse mundo manifestado. Quando ele conheceu, ouvintes, pela primeira vez, a velhice, a doença que involuntariamente lhe foi permitido ver, pois ele não conhecia isso, pois fechado no palácio ele não sabia que as pessoas adoeciam, que elas morriam e que centenas de pessoas, milhares e milhares de seres humanos estavam sofrendo ao mesmo tempo em que ele gozava os prazeres do seu palácio. Então, naquela noite mesmo, ouvintes, fitando essa mesma lua cheia que nós temos sobre as nossas cabeças no dia de hoje, o Buda teve a grande visão do seu Dharma, ou seja, do seu divino trabalho, que era ultrapassar, ouvintes, essa dualidade. Então ele decidiu abandonar sua família, sua mulher, seu filho, e buscar, ouvintes, no ascetismo daqueles que ele conheceu que na floresta meditavam diuturnamente sem buscar as riquezas, e então se juntou a um grupo de 5 ascetas e passou a viver nu na floresta, meditando diuturnamente. E aí ele se dizia que se ele mortificasse o seu corpo, se ele não se alimentasse, e ele passou fome durante muitos meses, muitos anos,
mas, ouvintes, aquele caminho não foi útil, ouvintes, para descobrir a verdadeira natureza. Então ele percebeu que nem os prazeres, ouvintes, e nem a dor, nem a mortificação levam o ser humano a descobrir o que é real. E foi aí, ouvintes, que em profunda meditação, que durou 49 dias, ele finalmente se tornou o iluminado, descobrindo o caminho do meio, ou seja, de que o ser humano precisa se centralizar no centro da roda que gira eternamente, a roda de Sansara, para, ouvintes, não estar nem no prazer, nem na dor, nem no apego, nem no desapego, e assim, ouvintes, encontrar a verdadeira natureza interior. E ele refletiu profundamente sobre isso. Então se diz que dentre a nossa humanidade ele foi o primeiro a perceber, ouvintes, e transcender esta prisão que é a roda de Sansara, tendo o primeiro entre os seres humanos a atingir o Budato, a libertação completa e absoluta da roda de Sansara. E mesmo depois, ouvintes, de ter atingido essa magnífica iluminação, ele permaneceu conosco pregando, mesmo sendo iluminado, o Nirvana. Por compaixão, ele fez um pacto com a nossa humanidade para, ouvintes, permanecer conosco dentro daquilo que ele mesmo colocou, que é, ouvintes, a busca compassiva por um mundo mais harmonizado. E nós, ouvintes, infelizmente não atingimos ainda a percepção daquilo que ensinou o Buda, porque obviamente que a natureza não dá saltos. Então essa reflexão, ouvintes, que foi tão bem retratada no filme de Bernardo Bertolucci de 1993, O Pequeno Buda, que teve Keanu Reeves, né, o grande ator de filmes, né, conhecidíssimos, muito populares, como Matrix. Ele vivenciou, encarnou essa personagem maravilhosa da espiritualidade, aonde ficou muito bem refletida, ouvintes, esse contraste de uma vida entregue aos prazeres, à luxúria, pois o pai, a família de Siddhartha o trancafiou no palácio, assim como cada um de nós, ouvintes, está preso dentro do seu próprio eu, dos seus objetivos egoístas. Então o Buda, ouvintes, a possibilidade da iluminação está presente dentro de cada um de nós. Se nós fizermos como o Buda e percebermos que nesse mundo de opostos não há solução, se nós realmente meditarmos profundamente, nós, como o Buda, talvez encontremos esse mesmo dilema, essa mesma contradição, ouvintes, e aí começa o caminho do retorno, quando, se nós sairmos do palácio do nosso egoísmo e trabalharmos, ouvintes, pela iluminação e trabalharmos pelo nosso próximo, como o grande mestre da compaixão que foi o Buda, um grande avatar, esse grande Bodhisattva, né? O ser dotado da luz interior, ou o mestre do amor, o Cristo Jesus que nós tanto adoramos aqui no Ocidente. Todos esses homens, ouvintes, eram grandes servidores
da humanidade. Mas o que importa para nós é que nós, ouvintes, também reconheçamos essa prisão do nosso eu que está realmente nos fechando para percebermos o mundo como ele realmente é. Quizá um dia nós façamos como fez Siddhartha, se rebelando, ouvintes, contra aquela prisão de boas coisas, porque, ouvintes, não é apenas o sofrimento, a dor que nos aprisiona, mas também tudo que é prazeroso, tudo que é satisfatório. Mesmo que nós façamos boas coisas no mundo, o karma, ouvintes, as ações também nos prendem à roda de Sansara. E só o autoconhecimento, só a visão, ouvintes, interior, a intuição é que fará com que nós sigamos além desse mundo de dualidade. E quem sabe, ouvintes, conseguiremos compreender, assim como fez o Buda, que não é, ouvintes, pela mera disciplina física, pela mortificação do corpo, como o Buda fez, passando meses e meses, passando fome em meditação na floresta, a iluminação não lhe adveio dessa forma, pois ele percebeu que não é maltratando o corpo e também não é, ouvintes, pelo outro lado, satisfazendo tudo que o corpo oferece, que brota a verdadeira sabedoria dentro do nosso ser. E então, quando ele percebeu que passava, por um rio próximo ao local da sua meditação, que um barqueiro, tocando as cordas de um instrumento musical, como se dizia antigamente, caiu aquela ficha, para o príncipe Siddhartha, de que se a corda do instrumento estiver muito frouxa, ela não ressoa, e se ela estiver muito apertada, muito esticada, também o som correto não ressoa. Foi aí que o Buda percebeu, ouvintes, aquilo que viria a ser conhecida como a sua doutrina. A doutrina do caminho do meio. Nem tanto ao céu, ouvintes, nem tanto ao mar. O ser humano tem que seguir, como também instruiu o Cristo, seguir o caminho estreito, ouvintes. O caminho estreito é esse caminho que brota dentro do ser humano e quiçá um dia nós tenhamos que enfrentar as mesmas dificuldades interiores para a realização que enfrentou o príncipe Siddhartha, mesmo ele tendo inúmeras encarnações anteriores em que ele vivenciou enquanto alma, enquanto espírito, ser o veículo do instrutor do mundo, ser, ouvintes, instrutor para as almas dos homens, mas a cada encarnação o desafio se repete. E próximo da iluminação final, o Buda foi tentado uma vez mais por Mara, a grande deusa, ou Deus também podemos dizer, da ilusão, projetando, ouvintes, a sua própria imagem. O Senhor Buda enfrentou as tentações mais profundas, mas ele transcendeu a tudo, percebendo o grande arquiteto da mente humana, assim como nós estudamos em A Voz do Silêncio, que a mente é a grande assassina do real. Então, ouvintes, transformando a mente, ou seja, matando a mente, foi aí, ouvintes, que ele conheceu a sua verdadeira natureza, atingiu a iluminação, a percepção interior mais profunda,
que é representada pelas estátuas douradas, que em todos os países e em todos os templos budistas são encontradas essas estátuas, porque a iluminação é a mesma, ouvintes, para todos os homens que a atingem. Então nós somos convidados, ouvintes, a conhecer essa doutrina maravilhosa que nos legou Siddhartha Gautama. E no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre a primeira e talvez a mais importante das reflexões que o Buda atingiu, que é exatamente a grande causa do nosso apego, do nosso sofrimento a esse mundo que nós tanto apreciamos, ouvintes, mas que ao mesmo tempo nos dá prazer, nos dá também muita dor, muito sofrimento. Como transcender isso? O Buda analisou como as 4 nobres verdades, e nós vamos analisá-las, vamos conhecê-las, e também na 4ª nobre verdade, o caminho óctuplo, que pode, ouvinte, se for praticado com disciplina, nos levar, né, ao autoconhecimento, à percepção do nosso ser interior. Então, ouvintes, é sempre uma satisfação nós estarmos aqui a serviço, né, da busca espiritual dos nossos queridos amigos, espectadores, ouvintes do programa Lux Esotérica, mas como sempre o tempo avança com muita velocidade enquanto nós estamos falando desses temas sagrados. Vamos fazer aquele famoso intervalinho e já já nós voltaremos trabalhando, estudando com vocês as 4 nobres verdades que proclamou o Senhor Buda após o atingimento da sua iluminação. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e volta ao programa Lux Esotérica daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar,
seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Sim, caros ouvintes, estamos voltando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está trazendo para vocês as temáticas do livro A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. E então, ouvintes, é nossa satisfação estarmos aqui ao serviço da espiritualidade de vocês, relembrando a todos que o mais importante é que, apesar, ouvintes, de existirem muitos e muitos monges, pessoas santas e, na verdade, ouvintes, pessoas que vivem a espiritualidade diuturnamente, o que nos importa saber é se nós mesmos vamos, ouvintes, empreender essa grande jornada, pois, ouvintes, como dizem os tibetanos, ninguém pode fazer isso por nós. Os tibetanos são mais enfáticos, eles dizem, ninguém pode ir ao banheiro por nós. Então, ouvintes, a chispa divina que há dentro de cada ser humano está aguardando o nosso retorno. Que nós, ouvintes, façamos um esforço para manifestar aquilo que nós realmente somos. Nós somos seres divinos passando uma experiência aqui na matéria. E esse personagem, ouvintes, da espiritualidade humana, que foi e que é o Senhor Buda, nos inspira profundamente dentro dessa busca, e nós vamos analisar junto com vocês, ouvintes, esta que é a doutrina principal do budismo, que são as 4 nobres verdades, né? Que são 4, mas no final se desdobra no caminho óptimo. Mas a primeira grande percepção que o Senhor Buda ofereceu ao mundo é a realidade da existência do sofrimento, ou dukkha. Então, esta nobre verdade do sofrimento, muitas vezes, né, é mal compreendida, porque a primeira nobre verdade proferida pelo Buda Sakyamuni após sua iluminação é traduzida como a vida é sofrimento, ou a existência, ou existe o sofrimento, sempre indicando a natureza sofrida da vida. Em um primeiro momento, esse ensinamento pode parecer demasiado pessimista e até deprimente, mas isso se deve à tradução simplista do termo. A primeira nobre verdade diz respeito a dukkha, esta palavra que não tem uma tradução literal,
mas é todo um conjunto de ideias. Assim é possível expressar que o nascimento do ser humano é sofrimento. O envelhecimento é sofrimento. A enfermidade é sofrimento. A morte é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso também é sofrimento. Não obter o que queremos é sofrimento. Em resumo, apego é sofrimento. Essa, ouvintes, é realmente uma das reflexões mais profundas do budismo, porque se não existisse, ouvintes, essa natureza tão terrível que é o apego, o nosso sofrimento, ouvintes, então ficaria muito mais fácil a nossa evolução. Nós sentimos nesse mundo de tantas vertentes, ouvintes, de tantos acontecimentos, que para cada prazer há, ouvintes, no mundo uma série quase que infinita de desprazeres, né? De sofrimentos, de dores. Para obter uma única satisfação, nós passamos muitas vezes por um ordalho, né? Uma verdadeira via crucis, ouvintes, de sofrimentos, de empecilhos, de dificuldades. E o mundo como um todo, nós percebemos quão sofrida é a vida, quão imprecisas são as percepções das pessoas, quantas ilusões elas perseguem, e muitas vezes mesmo aqueles que têm poder, que têm dinheiro, que têm possibilidade, ouvintes, de ir mais fundo, estão atados, estão agrilhoados a esse mundo realmente de sofrimentos terríveis. Então só os sábios, ouvintes, e ninguém mais do que o próprio Buda foi aquele que transcendeu e percebeu, ouvintes, com tanta clareza esses processos, sobre os quais também lemos aqui no material que nós preparamos para apresentar o programa de hoje. De uma maneira geral, então, dukkha, né, ou que é traduzido como sofrimento, diz respeito ao nosso condicionamento da vida dentro das experiências cíclicas, onde nos alternamos entre boas experiências, que nós chamamos felicidade, e as más experiências, né? As tristezas ou sofrimentos. E todos os seres buscam a felicidade e procuram se afastar do sofrimento. No entanto, nessa busca de felicidade e dentro da própria felicidade que é encontrada, estão as sementes de sofrimentos futuros. Podemos pensar da seguinte maneira: sofremos porque não temos algo, sofremos porque conseguimos algo e temos medo de perder. É um outro tipo de sofrimento. Sofremos porque temos algo que parecia bom, mas agora não é tão bom assim, porque as coisas envelhecem, quebram, as pessoas se mudam, o ambiente muda, e essa mudança, ouvintes, essa impermanência, que é a verdadeira causa do sofrimento que o apego nos causa, está aí, ouvintes, nós temos que constatar isso. E sofremos porque temos algo também que queremos nos livrar e também não conseguimos. Podemos ver então que mesmo que tenhamos sucesso na nossa experiência de felicidade, ela mesmo pode se tornar causa de uma experiência de sofrimento. Além disso, as experiências são impermanentes. As ideias, os conceitos
os pensamentos, todos são impermanentes. Eles mudam com o tempo, com as circunstâncias. Por isso, dentro da experiência da felicidade existe a causa de uma experiência de sofrimento, pois ela é também impermanente e irá mudar. Então, ouvintes, é aí que está, ouvintes, a reflexão budista na sua expressão máxima, ouvintes, porque todos nós estamos enfeixados nessa roda, nesse ciclo, ouvintes, de nascimentos e mortes, e mesmo que nós não percebamos e nós não vejamos para onde as pessoas vão quando elas morrem, e nesse último domingo, ouvintes, foi comemorada a Páscoa, que é o momento da ressurreição de Jesus. Mas o fato, ouvintes, que cada um de nós, enquanto almas, todos nós somos seres ressurrectos. Ou seja, todos nós ressurgimos do mundo espiritual para essa matéria, e nós vivemos muito mais tempo lá no mundo espiritual do que aqui na matéria. E quando nós reaparecemos aqui, ouvintes, nós, por assim dizer, perdemos a memória daquilo que nós fizemos no passado, porque temos um novo corpo, um novo corpo emocional, um novo corpo mental concreto. Então nós não lembramos, ouvintes. Então chegamos a acreditar que essa experiência é nova, que nós estamos aqui pela primeira vez e que tudo é lindo, é maravilhoso, mas, ouvintes, não é necessária muita energia do pensamento para perceber, ouvintes, que de todas as injustiças do mundo, nós mesmos avaliamos muitas vezes aquilo que nos parece ser injusto, né? A nossa condição no mundo. Porque alguns nascem doentes, com deficiências, nascem em países que têm dificuldades muito grandes para a vida, enquanto outros nascem saudáveis, nascem com facilidades, nascem em locais, em países mais harmonizados, locais, ouvintes, que dão condições para o ser humano desabrochar mais perfeitamente. Então, ouvintes, é exatamente essa cadeia de ações e reações que os hindus chamam a lei do karma. É o karma que nos trouxe, ouvintes, até essa vida atual. Se nós realmente percebêssemos isso e, ouvintes, avaliássemos que nós somos, no dia de hoje, aquilo que nós plantamos no nosso passado, e como, ouvintes, a cada vida que se segue, nós experimentamos praticamente as mesmas coisas, e nós estamos ligados a tantas pessoas, ouvintes, as quais nós amamos e também as quais muitas nós odiamos. E o amor e o ódio nos trazem as mesmas pessoas para conviver conosco, na nossa família. E prestem atenção, ouvintes, porque a família é realmente o maior esgotador de karma que existe no mundo. Porque imagine, ouvintes, como que os senhores do karma, como essa lei maravilhosa de ajuste, de equilíbrio, vai fazer com que se esgote o karma, por exemplo, de uma violência, de um assassinato, né? De coisas tão terríveis que o livre-arbítrio do ser humano permite com que nós façamos, né? Como, ouvintes, isso é equalizado? É por meio, ouvintes, da família, porque o karma traz para o ventre da mãe, né, aquelas pessoas que ela ou mais amou
ou mais odiou. Então, se nós amamos profundamente certas pessoas, com certeza elas serão nossos parentes ou nossos filhos. Mas também, se nós odiamos profundamente alguém, até essa derradeira ignorância, ouvintes, de cometer um assassinato, uma violência contra alguém, então, ouvintes, saibam que essa pessoa estará na nossa família, estará nos arredores da nossa vida atual, e não há, ouvintes, no universo separatividade. E, ouvintes, o Buda percebeu isso com perspicácia que realmente só um iluminado pode perceber. Que tudo nesse mundo é impermanente, que nós chegamos e nos vamos, ouvintes, desse mundo como viajantes, né, do universo, e nós não levamos nada material daqui, ouvintes, só levamos essas energias das ações e reações e o caráter do ser humano que é aperfeiçoado a cada vida. Então analisem, ouvintes, tudo que está ao seu redor. Se vocês têm bens materiais, se vocês têm saúde, se vocês têm coisas que lhes facilitam a vida, saibam que daqui a 50, 100 anos e essas coisas não estarão mais aqui. Nós também não estaremos mais aqui, ouvintes. Nós teremos retornado ao nosso lar espiritual. Então, ouvintes, não é nesse mundo que estará a verdadeira felicidade, mas sim estará, ouvintes, se nós atingirmos, percebermos a realidade do universo, se nós atingirmos o autoconhecimento, que é algo interior, e percebermos que esses prazeres, essas facilidades e também as dificuldades, os sofrimentos, as coisas com as quais nós nos apegamos ou não, tudo isso, ouvinte, é, na verdade, uma ignorância, é ilusão. O que é real, ouvintes, é a nossa natureza interior. E para, ouvintes, transcender isso, então a segunda nobre verdade que declarou o Buda é a realidade da origem do sofrimento, ou como os budistas chamam, samudaya. Esta é a nobre verdade, essa segunda nobre verdade, que é a origem do sofrimento. O que dá origem, ouvintes, ao sofrimento é o desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhada pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali e fugindo também da dor. Isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser, por existir, o desejo também por não ser e existir. É a nossa ligação, ouvintes, com esse mundo material que causa essa nossa, infelizmente, ouvintes, não adequação com a nossa natureza interior. Nós somos, ouvintes, seres espirituais, e para estar nesse mundo nós passamos a existir. E a palavra existir é estar fora de alguma coisa, estar fora da nossa essência. E ao, ouvintes, termos um corpo e desejarmos as coisas do mundo, surge o desejo que é a força da nossa espiritualidade voltada para fora, e nós nos apegamos aos objetos, às pessoas, aos sentimentos, aos pensamentos, às opiniões, às posições, acumulamos coisas no mundo
Ouvintes, por que no mundo tão rico, com tantos recursos, por que há tanto sofrimento, há tanta miséria, há tanta pobreza? Porque se o Cristo ensinou para toda essa cultura ocidental que nós deveríamos compartilhar e amar o nosso próximo como a nós mesmos, por que ainda há tanta injustiça, tanta falta, ouvintes, de harmonia do mundo? É porque nós estamos apegados, nós não entendemos a nossa verdadeira natureza. E finalmente, o que realmente provoca, ouvintes, esse mecanismo é o desejo que nos agrilhoa a matéria. E o Buda então fez uma terceira análise, ouvintes, e realmente disse que a sua terceira nobre verdade é que o desejo, ouvintes, pode cessar. Então a terceira nobre verdade é a realidade da cessação do sofrimento, ou Niroda. Então esta é a nobre verdade, que há uma cessação do sofrimento. E é então o desaparecimento e cessação sem deixar vestígio daquele mesmo desejo. O abandono e renúncia a ele, a libertação dele, a independência dele. É isso, ouvintes, que caracteriza realmente os seres iluminados, que são, ouvintes, pessoas desapegadas. Só realmente o desapego pode levar, ouvintes, a uma vida sem sofrimento. Como disse São Francisco, ouvintes, é dando que se recebe, é procurando servir e não ser servido, amar e não ser amado, ouvintes. É assim, em termos cristãos, que se pode vivenciar essa nobre verdade, pois o homem, a mulher, o ser humano que se apega, ouvintes, a essa roda de Sansara, que é praticamente infinita, ouvintes, ele está preso dentro desse mundo que não para de girar nunca, que é, ouvintes, a roda de Sansara. E para nós parece impossível isto, ouvintes, mas é realmente uma situação que nós deveremos procurar vivenciar. E para atingir, ouvintes, a cessação do sofrimento, declarou o Buda a existência de um caminho, o caminho para a cessação do sofrimento, ou Magga. E esse caminho que conduz à cessação do sofrimento são 8 ações, ouvintes, 8 posturas que o ser humano precisa tomar, chamadas coletivamente de um nobre caminho óctuplo, que nós podemos delineá-las aqui, que são o entendimento correto, a primeira; a segunda, o pensamento correto; a terceira, a linguagem correta; a quarta, a ação correta; a quinta, o modo de vida correto; a sexta, o esforço correto; a sétima, a atenção plena correta, ou concentração correta; e a oitava, ação que constitui o nobre caminho óctuplo, ouvintes, é a correta meditação. São, ouvintes, recomendações que o indivíduo precisa meditar, ouvintes, profundamente sobre elas. Não é possível, ouvintes, vivenciar isso de uma hora para outra. É necessário, ouvintes, tê-las como
caminho realmente de busca. E Siddhartha Gautama, ouvintes, analisou profundamente a sua busca interior, e foi assim, ouvintes, refletindo sobre a sua própria vida, que ele atingiu essa percepção. E nós também precisamos, ouvintes, buscar compreender aquilo que o Buda vivenciou. Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir isso. São ações, ouvintes, que pressupõem realmente uma vida vivenciada com correção. Ou seja, as pessoas que realmente compreendem a sua verdadeira natureza fazem exatamente isso que o Buda predicou, ouvintes. Buscar o entendimento correto, o esclarecimento da mente, assim como a segunda ação, que é o pensamento correto, compreender, ouvintes, e pensar corretamente, buscar as informações corretas, e sabendo, ouvintes, que pensar, se emocionar é também agir, né? Pois são as ações, ouvintes, que criam o karma, que nos prendem à roda de nascimentos e mortes. Daí que a grande atividade da mente está explícita aqui no nobre óctuplo caminho, como ter, ouvintes, uma linguagem correta, uma linguagem que exprima realmente a nossa natureza interior e que se afaste daquela linguagem incorreta que muitas vezes nós usamos, e ao invés de abençoarmos o mundo, muitas vezes nós amaldiçoamos o mundo. É melhor, ouvintes, nós sabermos exatamente o que nós estamos fazendo e o que nós estamos proferindo no mundo. Daí, ouvintes, a ação correta, o modo de vida correto, ouvintes, como predicam todas as religiões: não cometer nada que fira a harmonia, e o esforço correto, ouvintes, rumo a uma vida mais harmonizada, a busca do autoconhecimento, e as 7ª e 8ª recomendações do Buda, a atenção plena correta, ou a correta concentração, é a vida, ouvinte, ser desenvolvida dentro do nosso próprio ser, percebendo que o desejo só vai ser direcionado corretamente quando nós entendermos que ele vem de dentro de nós mesmos. A força que nos liga aos objetos externos, ouvintes, na verdade tem origem divina. Se nós nos concentrarmos em nós mesmos, nos autoconhecermos, o prazer que nós extraímos muitas vezes dos objetos externos, nós teremos a partir da nossa vida interior. Se nós nos concentrarmos e meditarmos, ouvintes, corretamente, buscando nos unir com os nossos princípios internos espirituais, até atingirmos aquilo que se chama o êxtase. E, ouvintes, obviamente que não é fácil. Obviamente que falar dos santos, falar de seres tão realizados, pode ser muitas vezes bonito e pode até soar como hipócrita. Mas, ouvintes, se nós não tivermos esses paradigmas desses seres que transcenderam, ouvintes, a vida mundana, nós não teríamos, ouvintes, faróis para nos guiar. Então, recomendo muito, ouvintes, dentro desse estudo da Voz do Silêncio, que tão gratamente nós estamos aqui fazendo com vocês, também
o estudo da vida de Buda, dos seus ensinamentos, da filosofia budista que cada vez mais, ouvintes, vai sendo divulgada por todo o mundo. Hoje é possível compreender os ensinamentos do Buda e buscar, ouvintes, realmente fazer como ensinou São Paulo. Conhecer a tudo, né? E reter aquilo que é bom, estudando tudo isso, fazendo, ouvintes, o pensamento correto. Então, nos nossos próximos programas nós vamos continuar o estudo da voz do silêncio, mas sabendo, ouvintes, que a grande inspiração vem daquele que foi durante muitas vidas um instrutor do mundo e que hoje está ainda ligado à nossa humanidade por laços de compaixão, que é o Senhor Buda, o mestre dos mestres, grande inspirador dos mestres da grande fraternidade branca, ao qual nós enviamos as nossas saudações, os nossos agradecimentos, a nossa devoção, ouvintes, por ter trabalhado durante tantas vidas para que nós conhecêssemos, ouvintes, o caminho e que tanta sabedoria pudesse ter chegado até nós. Então, ouvintes, o nosso programa Lux Esotérica está terminando no dia de hoje, mas estão todos convidados para a continuidade das nossas programações, nas nossas próximas edições, continuando a estudar a voz do silêncio. Mas vou convidar os ouvintes para encerrarmos a programação do dia de hoje com mais uma meditação que vai nos sintonizar finalmente com o nosso ser interno, que é, ouvintes, a luz esotérica, a verdadeira e única lâmpada, ouvintes, que vai nos iluminar interna e exteriormente. Vamos focalizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações e procurar, ouvintes, compreender, sintonizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que a luz divina da chispa interna, oculta no coração de todos vocês, brilhe cada vez mais, sempre que nós a invocarmos com a meditação, com a nossa interiorização. O programa Lux Esotérica termina aqui hoje, mas retornará com mais estudos da voz do silêncio, para os quais estão todos, obviamente, convidados, e espero reencontrá-los, ouvintes, em mais uma edição do nosso programa. Deixamos a todos com a interatividade, a musicalidade da música da nova era aqui da Rádio Esotérica FM, e aqui de Osmar de Carvalho segue aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço para toda a nossa audiência, desejando um ótimo final de noite, um bom descanso e sempre, ouvintes, muita reflexão, pois é lendo, é estudando que nós vamos atingir essas grandes realizações que nós estamos sempre comentando aqui.
Então, ouvintes, com sempre aqui a inspiração espiritual, nos despedimos, aguardando a todos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá!